Olá, boa noite. Boa noite para você. Supremo Tribunal Federal analisa ações que tratam das reformas eleitoral e trabalhista. Repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem as informações. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E foi isso mesmo. Destaque, então, para ações que questionam a mini-reforma eleitoral de 2015 e a reforma trabalhista de 2017. No começo da sessão, os ministros, por maioria, referendaram uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso para permitir que deputados se filiem a novos partidos sem que isso signifique a perda do mandato. Lembrando que hoje foi apenas o referendo da liminar e a questão, o mérito, deve retornar ao plenário, o julgamento do mérito. E também, na sessão de hoje, os ministros começaram a julgar uma ação que questiona dispositivos da reforma trabalhista aprovada no ano passado. Vamos acompanhar na reportagem. A ação do partido Rede e Sustentabilidade questiona a alteração feita pela mini-reforma eleitoral de 2015. O dispositivo proíbe que um político deixe o partido para se filiar a uma nova legenda sem perder o mandato. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu liminar e restabeleceu o prazo de 30 dias para que os parlamentares possam migrar, sem perder o mandato, para novos partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral antes de entrar em vigor a nova lei. O ministro lembrou que, quando a lei passou a valer, tinham casos em andamento e que seguiam resolução do TSE. Na sessão de hoje, por maioria, os ministros referendaram a liminar. A nova lei colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro. Porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar o direito que já havia sido adquirido. A incidência do vetor da segurança jurídica, que é numa percepção constitucionalmente adequada da dimensão que tem a fidelidade partidária, à luz da legislação vigente e que Sua Excelência trouxe à colação ao despachar a cautelar com a dimensão que espelha o voto agora aqui apresentado. Acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, não só pela sua consistência doutrinária e legal, mas também porque essa corte, na DI 4430 da relatoria do ministro Dias Toffoli, o pleno de 2013, Vossa Excelência assentou e foi acompanhado por a grande maioria, no sentido de que não há razão para se conferir as hipóteses de criação de nova legenda, tratamento diverso daquele conferido aos casos de fusão e incorporação de partidos. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Para ele, a lei foi formulada e aprovada pelo Congresso Nacional e não fere a Constituição. O que a lei fez foi estipular de forma abstrata, de forma geral, as situações jurídicas que revelariam justa causa para a mudança partidária. Em seguida, os ministros começaram a julgar uma ação que contesta dispositivos da reforma trabalhista de 2017, que alterou partes da consolidação das leis do trabalho, a CLT. O tema é a gratuidade da justiça no que diz respeito aos honorários periciais e advocatícios de sucumbência. Para a Procuradoria-Geral da República, arcar com esse pagamento prejudica os trabalhadores menos favorecidos economicamente. As normas impugnadas nesse sentido agravam ainda mais a condição atual daquele que precisa ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho, mas é constitucionalmente carente de recursos para tanto. Já a Advocacia Geral da União defendeu as mudanças trabalhistas sobre o tema. Se agora, nesse momento, restar aferido que no processo ou em outro processo ele tem condições, tem recursos suficientes para arcar com esses honorários, ele agora passa a assumir exatamente a obrigação.
Como vimos aí, houve ainda esse segundo julgamento na sessão de hoje. Quem está aqui para explicar é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Nesse segundo julgamento, o assunto foi a gratuidade de justiça, né? Exatamente. O que é essa gratuidade da justiça? Quando as pessoas entram em juízo, é preciso que se paguem custas iniciais. Se, de repente, durante o processo tiver a necessidade de se fazer uma perícia, quem pede a perícia tem que arcar com aquele valor, tem que pagar por esse valor. E todas aquelas demandas que têm um certo custo no processo, a parte que faz a solicitação paga. E quem perder a demanda tem que ressarcir a outra em razão desses débitos. Quando o assunto é gratuidade da justiça, mesmo aquela pessoa que perdeu a demanda fica isenta do pagamento de quaisquer custas. Custas de honorários advocatícios, custas periciais, não se paga nada. É aquele beneficiário da justiça gratuita que é atendido, por exemplo, pela Defensoria Pública. Ele tem acesso integral e gratuito, pago pelo Estado, e tem o acesso por meio de um defensor público. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República questiona 3 artigos que foram reformados ou foram inseridos na CLT e que transfere para esse beneficiário da assistência gratuita, essa pessoa que não tem condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo do seu próprio alimento ou do alimento da sua família, então haveria um prejuízo se ele tivesse que pagar toda essa despesa, e responsabiliza esse beneficiário em 3 situações. Então diz lá, num dos artigos questionados pelo Procurador-Geral da República, que haveria a necessidade de se pagar a perícia, os honorários periciais, caso essa parte beneficiária fosse beneficiária da assistência gratuita, se ele perdesse a demanda. Então, esse era um primeiro ponto, responsabilização da parte hipossuficiente. Um segundo momento fala da necessidade do pagamento de honorários de advogados quando, por exemplo, em um outro processo, em uma outra ação judicial, ele recebeu um crédito, esse crédito serviria para pagar os honorários de sucumbência de advogados, devidos ali na Justiça do Trabalho. Então, transferiria também a responsabilidade para aquele, a princípio, beneficiário da justiça gratuita. É como se fosse, a Advogada-Geral da União disse, é como se aquela situação de hipossuficiência, em razão desse crédito recebido em outro processo, cessasse e aí ele pudesse arcar com aquela despesa. E um terceiro ponto questionado, também um terceiro artigo, fala na verdade, não a desistência da ação, mas o não comparecimento do reclamante beneficiário da justiça gratuita à primeira audiência, ensejando, portanto, o arquivamento. Então, na reforma trabalhista, estabeleceu como condição para propor novamente a demanda a necessidade de se pagar as custas em decorrência daquele primeiro processo que foi arquivado. Esses 3 são os temas questionados da reforma trabalhista. Volta amanhã esse processo? Esse julgamento volta amanhã, porque em razão das sustentações orais, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu a suspensão do julgamento com a promessa de que amanhã, no início da sessão, ele já deva apresentar o seu voto. Ótimo, Karina. Obrigada. Até amanhã, então. Até amanhã.